Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Exatas no Vestibular. Eu sou o professor Juliano de Física e hoje a gente vai fazer a resolução da temida prova de Física da FUVEST 2018. Mas antes, como é de costume, a gente vai dar uma repassada naquilo que mais caiu, o que menos caiu nos últimos 4 anos e na prova do ano passado, beleza? Então vamos lá, pessoal! Então, de 2015 a 2018, como em todas as outras análises que a gente fez, do Enem, da FUVEST, da Unicamp e da Unesp, a mecânica, em primeiro lugar, aqui com 38%, a eletricidade com 17%, termologia com 12%, óptica geométrica 8%, ondulatória 8%, física moderna 8% e análise de gráfico 8% também, pessoal. Se a gente for analisar a prova do ano passado, a gente não tem grande surpresa, mecânica também 23%, aumentou um pouquinho a eletricidade, foi para 23% também, a termologia com 15%, a análise de gráfico com 15% também, óptica geométrica 8%, física moderna 8%, ondulatória também com 8%, beleza? Então agora a gente vai começar a fazer a resolução comentada das questões da prova do ano passado. Prova V, pessoal. Se você quiser baixar, tem aqui nos comentários desse vídeo um link para você baixar essa prova resolvida, tá certo? Então vamos lá. Nessa primeira questão, conta o seguinte. Um fabricante de acessórios de montanhismo quer projetar um colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em regiões frias. Considere que a taxa de transferência do calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente seja de 90 calorias por hora. E que a transferência de calor entre a pessoa e o solo se dê exclusivamente pelo mecanismo de condução térmica através da espuma do colchão. Nessas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de calor em joules por segundos através de uma espuma do colchão em função da sua espessura em centímetros. Então você dá uma olhadinha no gráfico aqui, deixa eu pegar a minha canetinha. Você vai ver que no eixo Y a gente tem a transferência de calor em joules por segundos e aqui no eixo X a gente tem a espessura do colchão em centímetros. Beleza, pessoal? Aí ele continua e fala assim, olha, uma caloria é igual a 4 joules aproximadamente. A menor espessura do colchão em centímetros para que a pessoa durma confortavelmente deve ser D. Bom, aqui uma questão bem tranquila, bem fácil, a alternativa correta é B. E a gente tem que fazer uma análise de gráfico e transformação de unidade de medida, né? Então a gente percebe que nesses últimos vestibulares, tanto da Unicamp, tanto com o Enem quanto da Unesp, para o vestibular de 2019, a gente nota uma quantidade de questões muito grandes que usam muito a transformação de unidade de medida. E esse é um exemplo, pessoal. 900 quilocalorias por hora. A gente vai ter que fazer a transformação. O quilo, que é o K, ele vale 1000. Então 90 vezes 1000 dá 90.000. Só que ele me diz que cada caloria tem 4 joules. Então eu multiplico esse valor por 4 para obter a medida em joules. E a gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos, não é, pessoal? Então é só fazer 60 segundos multiplicado por 60 minutos, vai dar 60 vezes 60, 3.600 joule por segundo. Fazendo essa continha aqui, vai dar 4 vezes 90 dá 360. Com esses 1.000, 360.000. Dividido por 3.600, conta rápida, pessoal. 3.600 dividido por... 360.000 dividido por 3.600 dá 100. Se você procurar no gráfico, 100 joules por segundo corresponde a exatamente 1,5 centímetros de espessura, portanto, a alternativa correta, a alternativa B, pessoal. Ok. A questão número 2, pessoal, uma questão muito tranquila também, uma questão fácil, aplicação de fórmulas, equações gaussianas vão ser envolvidas aqui e a gente vai ter que utilizar a equação dos pontos conjugados, ok? Então vamos ler. Câmeras digitais, como é esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização.
Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente com 20 milímetros de distância focal, a distância em milímetros entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 metros estiver corretamente focalizado, é... Então aqui eu tenho o objeto, ele está a uma distância correspondente a 2 metros ou 2.000 milímetros, transformação de unidade de medida de novo. A distância da lente até a câmera, pessoal, até o fundo da câmera, que corresponde ao local de formação da imagem, vai ser a distância da imagem até a lente, que a gente chama de pelinha. Lembra disso? E a distância do objeto até a lente a gente chama de P. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos para a resolução. Os dados fornecidos. A distância focal é igual a 20 milímetros. A gente tem o P igual a 2 metros e, como eu falei para você, tem que fazer a transformação da unidade de medida. Beleza? Não vai esquecer, hein? 2 metros corresponde a 2.000 milímetros. Então a distância entre a câmera e o sensor a gente vai chamar de pelinha. Portanto, a equação gaussiana fica 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Beleza, pessoal? Aí a gente substitui os valores, vai ficar F 20 milímetros, P 2.000 milímetros e o pelinha é o que eu quero achar. Como é que eu faço essa continha? Tire o mínimo múltiplo comum entre 20, 2.000 e pelinha, que vai dar 2.000 pelinha. 2.000 pelinha dividido por 20 vai dar 100 pelinha. 2.000 pelinha dividido por 2.000 dá pelinha, vezes 1 dá pelinha. 2.000 pelinha dividido por pelinha dá 2.000, vezes 1, 2.000. E aí a gente pode, já que tem esses valores aqui em todos os membros, eu posso simplificar. E aí eu vou passar o pelinha para lá, né, pessoal? Quando eu passo o pelinha para lá, a gente vai ter 100 pelinha menos pelinha vai dar 99 pelinha. Portanto, 2.000 sobre 99 pelinha vai dar aproximadamente 20 milímetros. A alternativa correta é E. Tranquilo também, né? Demandou um esforço para a transformação de energia, de unidade de medida de novo, hein, pessoal? Próxima questão, questão número 3. Furacões são sistemas físicos que liberam uma enorme quantidade de energia por meio de diferentes tipos de processos, sendo um deles a condensação de vapor de água. De acordo com o Laboratório Oceanográfico e Meteorológico do Atlântico, o furacão produz em média 1,5 centímetros de chuva por dia numa região plana de 660 quilômetros de raio. Pessoal, essa última parte da frase é o que contém todas as unidades que a gente vai precisar, todas as grandezas. Então a gente tem 1,5 centímetros de chuva que vai cair durante um dia numa região plana de raio igual a 660 km, remetendo a uma área circular. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, a quantidade de energia por unidade de tempo envolvida no processo de condensação do vapor de água da chuva é de aproximadamente, muito bom, e são os dados aqui, ó, note e adote o pi igual a 3, o calor latente de vaporização da água como sendo, no sistema internacional, 2 vezes 10 a sexta joule por quilograma, a densidade da água também no sistema internacional, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, e um dia também no sistema internacional, 8,6 vezes 10 a quarta segundos aproximadamente. Muito bom? A próxima, a resolução vai ficar a seguinte. Coloquei todos os dados aqui, se a gente precisar, é só a gente pegar os valores, não precisa voltar o slide, beleza? E eu estou imaginando uma situação assim, né? Eu estou imaginando que caiu uma chuva, essa chuva formou uma lâmina de 1,5 centímetros nessa área total aqui, pessoal. E que área que é essa? É a área do círculo. Como é que a gente acha a área do círculo? πr², beleza? Então a gente vai achar todo o volume de água que caiu nesse período. Como é que a gente faz isso? Para achar o volume de chuva, é só achar o volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? Área da base vezes altura. Beleza, pessoal? Então, como eu falei para vocês, a área vai ser πr², altura h, substituindo os valores, já está tudo no sistema internacional, a não ser a altura e o raio. Então a gente vai transformar e vai ficar π igual a 3, o raio vai dar 660 quilômetros,
vai ficar 6,6 vezes 10 a quarta metros, está aqui, ao quadrado, multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 2, que é 1,5 centímetros em metros. Fazendo essa continha aqui, vai dar 2 vezes 10 a décima. Se você tiver alguma dificuldade em alguma conta, você pode deixar nos comentários aí que eu respondo para vocês, tá certo, pessoal? Isso, a resposta também saiu no Sistema Internacional metros cúbicos, ok? Para calcular a massa de tudo isso, é muito fácil. Só fazer massa, a densidade igual a massa, é igual a massa sobre o volume, e a massa, portanto, vai ser a densidade vezes o volume, vai ficar m igual a densidade multiplicado pelo volume, vai ficar 10 a terceira, que é a massa específica da água, 2 vezes 10 a décima, que é o volume total que eu consegui no cálculo anterior. Fazendo a continha vai dar 2 vezes 10 a 13, mantém a base, soma os expoentes, unidades também do Sistema Internacional. Muito bom! Agora a gente vai calcular a quantidade de energia envolvida nesse processo, né, pessoal? E a quantidade de energia por tempo a gente chama de potência. Legal? Então vai ficar assim, ó. Qual é a energia envolvida? A energia envolvida para fazer a vaporização de toda essa água é o calor latente de vaporização, ou a quantidade de calor latente de vaporização, que é M vezes L de vaporização. Beleza? Então eu escrevi assim, ó, Q igual a ml, dividi os dois lados por ΔT, já consegui aqui, ó, energia por tempo, que é potência. A massa eu já calculei, 2 vezes 10 a 13, tá aqui, ó. Multiplicado pelo latente que foi fornecido, tá aqui, ó, 2 vezes 10 a sexta, e também dividido pelo tempo de 1 dia em segundos, que também está aqui, tudo foi fornecido, tudo isso vai sair em joule por segundo, que é o famoso watts, beleza? Isso aí vai dar aproximadamente 4,6 vezes 10 a 14 watts, beleza? Então a alternativa B é correta para essa questão, beleza? Olha, comentário sobre ela. Não é uma questão muito difícil, mas é uma questão que exigiu muito cálculo. Beleza? Então, nível de dificuldade médio para difícil para essa questão. Mas não é difícil. Beleza, pessoal? Então vamos lá, próxima questão, questão número 4. Uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos, entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele que o espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água, é de aproximadamente... Pessoal, muito cuidado com esse exercício. A alternativa correta dele é A. Os dados são altura 45 metros, beleza? Para a gente calcular a queda livre dele e depois achar o tempo que o som demora para subir. Ele quer ouvir. O G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o V igual a 360 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar, aproximadamente. Calcule o tempo T1, o cálculo do tempo T1 do jovem. Bom, aí a gente vai usar a equaçãozinha da altura em função do tempo de queda. Pessoal, essa aqui, se você não lembra, é uma equação adaptada para queda livre que provém do movimento uniformemente variado. É o sorvetão, é a fórmula do espaço-tempo. S igual a S0 mais V0t mais gt quadrado dividido por 2. A gente faz essa adaptação e coloca as coisas mais simples assim. Se você quiser memorizar assim, pode. Se você já souber o sorvetão, não precisa. É só fazer a adaptação para as características do movimento de queda livre, ok? Então eu vou usar assim, vou passar o 2 multiplicando aqui, vou passar o g dividindo e vou tirar a raiz de tudo isso, ó. Raiz de 2h sobre g. 2 vezes o h, que é 45, multiplicado pelo g, que é 10. Isso vai dar 90 dividido por 10, que dá 9. Raiz quadrada de 9 dá quanto? Dá 3. Esse é o tempo que ele demora para cair do penhasco. Agora, para o som subir. O som ele vai ter uma velocidade constante e a velocidade vai ser dada por ΔS sobre ΔT. Velocidade é constante.
Se eu quiser o ΔS, que vai ser o deslocamento, é só passar o tempo multiplicando, foi isso que eu fiz. Por quê? Porque eu conheço o valor do H, que é 45. Se eu passar a velocidade dividindo, vai ficar 45 sobre 360, dividindo em cima e embaixo por 45 vai dar 1/8. 1 dividido por 8 dá 0,125, né? Então 1 dividido por 2 dá meio, dividido por 2 dá 0,25, dividido por 2 de novo dá 0,125. Então, tempo total é o tempo que ele demora para cair, mais o tempo que o som demora para subir, portanto, aproximadamente 3,1 segundos, a alternativa A correta. Beleza? Tranquilo, né? Aqui a gente teve um cálculo mais suave, né, que é outra questão, mas essa aqui exigiu um pouco mais de conhecimento e o detalhe, calcular o tempo que o som demora para subir, né, pessoal? Então vamos para a próxima questão, questão número 5. Ondas na superfície de líquidos têm velocidades que dependem da profundidade do líquido e da aceleração da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. O gráfico representa o módulo V da velocidade da onda em função da profundidade h. Uma onda no mar, onde a profundidade é 4 metros, tem comprimento de onda igual a 50 metros. Na posição em que a profundidade é 1 metro, essa onda tem comprimento de onda em metros aproximadamente igual a quanto? Bom, então aqui o cara te dá a velocidade da onda em função da profundidade local, né? Então, quando a gente sai de uma região mais profunda e vai para uma região mais rasa, acontece uma mudança de meio de propagação. A gente chama isso de refração em meios líquidos. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer o que ele está pedindo. Bom, então aqui eu estou tirando as profundidades que ele tinha me dito. Então ele falou assim, olha, para 4 metros e para 1 metro. Então se eu fizer isso, a gente vai pegar para 1 metro de profundidade, a velocidade é 3,2. Para 4 metros de profundidade, essa velocidade é 6,4. Então, se eu quiser, já tendo as velocidades, se eu quiser relacionar a frequência dessa onda nas duas situações, a gente vai ter que colocar as frequências constantes. Lembra que a frequência é uma característica da onda. Ela depende daquilo que produz a onda. A partir do momento que a onda foi produzida, a frequência fica constante. Beleza? Tanto na reflexão, quanto na refração, quanto na difração, a frequência não vai mudar. Ok? Então a frequência não se altera. Para a onda 2, a gente vai ter uma frequência V2 sobre lambda. Lembrando aqui que eu estou usando a equação fundamental da ondulatória, que V igual a lambda F, ok? Ops, para desenhar um F aqui. Nossa senhora, tá feio. Aí vai ficar F V2 sobre lambda 2, F V1 sobre lambda 1, igualei os Fs. Aí fica fácil, né, pessoal? Só substituir os valores que eu tirei do gráfico, 3,2, 6,4, e o comprimento de onda que ele me disse, de 50 metros. Multiplicando em cruzes esses valores, vai ficar 50 vezes 3,2 dividido por 6,4, que dá 50 dividido por 2, que é o famoso 25 metros. Beleza? Então agora a gente vai para a próxima questão, porque essa questão alternativa correta é C. Muito bom, tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. A próxima questão, questão número 6. Uma caminhonete de massa 2.000 kg bateu na traseira de um sedã de massa 1.000 kg que estava parado em um semáforo em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por uma distância de 10 metros. Com este dado e estimando o coeficiente de atrito cinético entre os pneus do veículo asfalto no local do acidente como 0,5, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete em quilômetros por hora, pessoal, no momento da colisão era de aproximadamente, note a dote, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desconsidere as massas dos motoristas e a resistência do ar. Pessoal, o que significa isso? Bom, se não tiver resistência do ar, a única força resistiva aí para parar o automóvel vai ser o atrito, ok? Então vamos lá para a resolução. A alternativa correta dessa questão é E. O que a gente tem que fazer? Bom, primeiro, adotar uma estratégia, não é verdade? Quando acontece colisão,
a gente tem que estudar o sistema, ou as forças trocadas entre os corpos, como um sistema isolado. Então, a troca de forças acontece somente entre a caminhonete e o sedã. Se a gente colocar aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha de novo. Se a gente pegar a quantidade de movimento antes do sistema e igualar com a quantidade de movimento depois, a gente vai estar impondo a condição para que o sistema seja isolado. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento também pode ser chamada de momento linear. Beleza, pessoal? Então, a gente vai escrever assim. Quantidade de movimento antes. Só existia movimento para caminhonete, pessoal. Então, quantidade de movimento é mv, então fica massa da caminhonete, velocidade da caminhonete. Quando aconteceu o impacto e um corpo bateu no outro e os dois se deslocaram juntos, eles viraram um corpo só. Então, a massa total, massa da caminhonete mais a massa do sedã, multiplicado pela velocidade que eles terão depois da colisão. Essa velocidade, pessoal, eu preciso conhecer para determinar a velocidade da caminhonete antes. Ah, mas como é que eu posso determinar essa velocidade? Olha, quando a gente aplica o trabalho da força resultante como sendo a variação da energia cinética, a gente relaciona a força resultante, a única força que interferiu na variação da velocidade do sistema, portanto essa força é o atrito, e a variação da energia que aconteceu nesse processo. Se a gente substituir os valores aqui, vai ficar assim, ó. Trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Trabalho do atrito, que é a força resultante, vai ser a energia cinética final menos a inicial. Como no final vai acontecer a colisão, né? Então a gente vai ter a energia dele como sendo zero. No início, a gente vai ter mv ao quadrado dividido por 2. Então vai ser o trabalho da força, vai ser a força de deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo. Lembrando, pessoal, que o atrito ele vai ser uma força contrária ao movimento. Então, se o movimento não, contrário à tendência de escorregamento. Se a tendência de escorregamento é para frente, o atrito é contra. Então, se o ângulo formado, portanto, entre os dois, entre a tendência de deslocamento e o atrito, vai ser de 180 graus, ok? Então, esse ângulo aqui, ó, né? O atrito vai estar para cá, esse ângulo aqui vai ser de 180 graus. Então, vai ficar força de deslocamento cosseno do ângulo, 180, igual a menos mv ao quadrado dividido por 2. Portanto, a gente vai ter o coeficiente de atrito multiplicado pela normal, a normal é mg, multiplicado pela distância, o cosseno de 180 é menos 1, passei o menos lá para frente. Beleza? E aí a gente pode fazer o quê? Cortar. Divide uma massa pela outra. Se eu passar, pessoal, esse 2 multiplicando, aqui fica positivo também, beleza? E tirar a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de 2μgd. Substituindo os valores, 2μgd vai ficar raiz de 100, que dá 10 metros por segundo. Essa é a velocidade depois que eles entrarem em movimento. Então eu vou substituir aqui, ó. Depois que eles entrarem em movimento é 10. A massa dos dois juntos é 2.000 mais 1.000, vai dar 3.000. A massa só da caminhonete é 2.000. Portanto, a velocidade da caminhonete será igual a 2.000 dividido por 30.000. Aliás, desculpa. 30.000 dividido por 2.000 vai dar 15 metros por segundo. Se a gente multiplicar por 3,6 para transformar a velocidade, vai dar 54 km por hora. Beleza, pessoal? Então toma cuidado, essa é uma questão um pouco mais complexa, exige um conhecimento maior, tanto de dinâmica impulsiva quanto de trabalho e energia, ok? A alternativa correta é E, portanto. Então vamos para a próxima questão. Questão número 7. O projeto para um balanço de cordas única de um parque de diversão exigiu que a corda do brinquedo tenha comprimento de 2 metros. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço a partir de 5 ofertas disponíveis no mercado, cada uma delas com distintas tensões de ruptura. A tabela apresenta essas opções. Então temos aqui, olha, tensão de ruptura, quer dizer, a tração máxima que a corda aguenta. Para essa, 4.200 newtons, vai aumentando até chegar
na quinta corda com 29.000 newtons. Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança. Esse fator de segurança é tipicamente 7, ou seja, o balanço deverá suportar carga 7 vezes maior que a tensão no ponto mais baixo da trajetória. Atenção, pessoal, no ponto mais baixo da trajetória. Admitindo que a pessoa de 60 kg, ao se balançar, parta do repouso para uma altura de 1,2 metros em relação à posição de equilíbrio do balanço, as cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são, adote a aceleração da gravidade 10, falou para desconsiderar qualquer tipo de atrito ou resistência do ar, ignore a massa do balanço, as dimensões da pessoa e as cordas são inextensíveis, ou seja, não sofrem deformação. Então vamos lá para a resolução. Então é assim, olha, dividi aqui em duas etapas, então coloquei o desenho aqui para vocês, o menininho está aqui, 60 kg, está no ponto A. Esse ponto aqui é a posição de equilíbrio até o ponto mais baixo da trajetória, altura. Eu chamei de H, beleza? E ele vai descer, fazendo um pêndulo, né, pessoal? Vai subir, depois ele vai voltar de novo, vai ficar nesse movimento oscilatório. Quando ele passar pelo ponto mais baixo da trajetória, ele vai ter uma força de tração para cima e uma força a peso para baixo. Como ele está numa trajetória circular, uma resultante centrípeta vai estar apontado para o centro da trajetória. E a resultante centrípeta é a soma vetorial das forças que agem na direção do raio. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai ter a tração menos o peso, que vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Beleza, pessoal? Mas já que a gente vai calcular isso. O que eu preciso é calcular a velocidade com que ele vai chegar nesse ponto mais baixo, para depois a gente poder usar isso na equaçãozinha da resultante centrípeta. Então já vou logo calculando. A energia cinética no ponto A, aliás, a energia mecânica do ponto A tem que ser igual à energia no ponto B lá embaixo. A energia mecânica do ponto A, a única energia que ele tem aqui, já que ele está parado, ele está em repouso em relação ao referencial, vai ser a energia potencial gravitacional, que é mgh. A energia mecânica do ponto B, como eu coloquei o plano de referência aqui embaixo, a gente vai ter só a energia cinética, mv² dividido por 2. Simplificou as massas, passou 2 multiplicando, tirou a raiz. Aliás, nem tiramos a raiz, passou só 2 multiplicando, vai ficar 2 vezes 10 vezes 1,2, que dá 24. Beleza, pessoal? Agora vamos analisar as forças que estão atuando no ponto mais baixo. Então a gente tem a tração para o centro da trajetória circular, menos o peso, que está para fora, vai ser a resultante centrípeta, que é mv² dividido por r. Substituindo também, no lugar do peso, a equaçãozinha mg, peso é massa vezes a aceleração da gravidade, vai ficar tração menos 600, que é 60 vezes 10, igual a 60 vezes 24, que é v², dividido por 2. Entendeu agora por que eu não tirei a raiz? Porque aqui eu ia usar o v² mesmo. E aí, resolvendo, fazendo essa continha, muito simples, né? Então a gente pode fazer aqui, ó, 24 dividido por 2 dá 12, 60 vezes 12. Ops, nossa, mas ficou feio isso aqui, deixa eu apagar, senão... Vai ficar 60 vezes 12, vai dar 0, 12, 1, 6, 720. Se eu passar os 600 para cá, a operação inversa, ele vem positivo. 720 mais 600 vai dar 1320. Beleza, pessoal? Essa não é a resposta do exercício. Então a gente vai ter que analisar agora, porque ele tem que ter um fator multiplicativo de 7, ou seja, ele tem que aguentar por uma margem de segurança 7 vezes mais do que a tração máxima da corda. Então vai ficar 7 vezes 1320 vai dar 9.240 newtons. O que é maior que 9.240? A corda 3, a corda 4 e a corda 5. Beleza? Portanto, a alternativa C correta. Beleza, pessoal? Também exigente, hein? Muito exigente esse exercício aqui.
Próxima questão, questão número 8. É assim, essa é fácil. O ano de 2017 marca o 30º aniversário de um acidente de contaminação radioativa ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa utilizada em um equipamento de radioterapia foi retirada do prédio, abandonado de um hospital e posteriormente aberta no ferro velho para onde fora levado. O brilho azulado do pó de Césio-137 fascinou o dono do ferro velho, que compartilhou porções de materiais altamente radioativos com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. O tempo necessário para que metade da quantidade de Césio-137 existente em uma fonte transforme num elemento não radioativo bário-137 é 30 anos. Em relação a 1987, a fração de Césio-137 em porcentagem, pessoal, que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente, será de aproximadamente, bora lá resolver essa questão 8, uma questão de decaimento radioativo, né? E como são 130 anos e a meia-vida dele é igual a 30 anos, a gente vai ter 4 meias-vidas dele. Então 120 dividido por 30, que é quando acontece a queda da metade da massa, vai ser de 120 dividido por 30 dá 4. Então a gente vai cair, cai uma vez, depois cai outra, depois cai outra, cai a quarta vez, beleza? Se a gente fizer a continha aí, a massa resultante desse decaimento radioativo vai ser a massa inicial dividido por 2 elevado a n, onde n é a meia-vida. Se eu pegar essa massa inicial e passar dividindo, vai ficar a massa que eu tinha dividido pela massa inicial. Aliás, a massa resultante dividido pela massa inicial. Então vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 4. 2 a quarta é 16. Então 1 dividido por 16 dá 0,0625. Só que ele quer em porcentagem. Então se eu multiplicar isso aqui por 100 vai dar 6,25, que é aproximadamente 6,2%. Beleza? Essa foi fácil, né? Mas se você não lembrasse da equaçãozinha do decaimento radioativo, você teria que chegar nela fazendo os 4 decaimentos, né? Que é também tranquilo de deduzir. Questão número 9. Na figura, A e B representam duas placas metálicas, a diferença de potencial entre elas é VB menos VA, igual a 2 vezes 10 a quarta volts. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron no plano da figura. Considere a carga do elétron igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb e as seguintes afirmações em relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X da placa A e atinge a placa B. Então, vou pegar minha canetinha aqui. Então, pessoal, a partícula ela vai sair desse pontinho aqui, ó, dá uma olhadinha aqui na placa A e vai poder seguir a trajetória 1, a trajetória 2 até chegar na placa B, beleza? Um exercício típico de eletrostática com eletrodinâmica, né? Que a partícula vai entrar em movimento e vai variar a energia cinética e a energia potencial, beleza? Então ele diz o seguinte, ele quer a afirmativa correta, a 1, a 2 e a 3, que a gente vai analisar na resolução, ok? Vamos lá então. Então a primeira afirmativa ele diz o seguinte, se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética ao atingir a placa B será 3,2 vezes 10 a menos 15 Joule. Pessoal, se a partícula ela vai estar em movimento da placa A para a placa B, então vai acontecer uma variação de energia potencial e também vai haver uma variação de energia cinética. Para calcular o trabalho, a variação da energia cinética, a gente usa o trabalho da força. E a força agente aí vai ser a força elétrica. Então o trabalho da força elétrica vai ser igual à variação da energia cinética. O teorema da energia cinética aplicado de novo, pessoal. Para achar o trabalho da força elétrica, a gente faz Q vezes U. E o U é a diferença de potencial. Potencial da placa A menos o potencial da placa B. Igual a energia cinética final da placa B menos a inicial da placa A. Se a partícula parte do repouso, a velocidade é zero, portanto,
a energia cinética também é zero, pessoal. Então, se a gente fizer a continha aqui, vai ficar assim, ó. Energia cinética da placa B é igual ao trabalho, que é Q menos 1,6 vezes 10 a menos 19, multiplicado pela diferença de potencial, que é menos 2 vezes 10 a quarta volts. Então, se eu multiplicar esses dois valores aqui, vai ficar menos 1,6 multiplicado por menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 1,6 dá 3,2. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base 10, somos expoentes, menos 19 com mais 4 dá menos 15. Então vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 15 joule, batendo, portanto, com o valor que ele tinha afirmado. Então essa alternativa está correta. A segunda afirmativa diz o seguinte: a variação da energia cinética do elétron é a mesma, independente dele ter percorrido a trajetória 1 ou a trajetória 2. Pessoal, a força elétrica é uma força conservativa, ou seja, o trabalho não depende da trajetória. Então, qualquer segmento que ele pegue, ou ele vai pela trajetória 1 ou ele vai pela trajetória 2, o trabalho da força elétrica é o mesmo. Beleza? A afirmativa também correta. A terceira afirmativa diz o seguinte: o trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1. Pessoal, o trabalho é o mesmo. A gente já afirmou isso na opção 2. Então essa é falsa. Portanto, as alternativas corretas ou as afirmativas corretas é 1 e 2, a alternativa D. Beleza, pessoal? Então, próxima questão. Questão número 10. Uma questão muito bonitinha de circuitos elétricos. Bora lá! Atualmente são usados LEDs na iluminação doméstica. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de alimentação de LED de 8 watts, que opera com 4 volts, sendo alimentado por uma fonte de 6 volts. O valor da resistência R em ohms necessário para que o LED opere com seus valores nominais é... Então veja bem, pessoal, muito legal. Se eu tenho aqui uma fonte de 6 volts e ele opera com 4 volts, se eu ligar ele diretamente ele vai queimar, ok? Então eu vou precisar de um resistor que capte um pouco dessa DDP para não sobrecarregar o LED. Então, se a fonte ela fornece 6 volts e o LED precisa de 4 volts, quantos volts vai ficar para o resistor? Vai ficar 2 volts, não é isso, pessoal? Então a gente vai fazer a continha baseado nesse raciocínio. Vamos lá fazer a resolução. Então a potência no LED é 8 volts, a DDP 4 volts, a força eletromotriz da bateria 6 volts. Então calculando a potência, a corrente elétrica no LED pela potência. A potência é U vezes I, então a potência é 8, a DDP é 4, a corrente, portanto, vai ser 8 dividido por 4, são 2 amperes. A tensão elétrica no resistor vai ser, como eu falei para vocês, a diferença dos dois. 6 menos 4, 2. Aplicando a primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I, 2 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 1. Não é isso? Então, 1 ohm deve ser a resistência elétrica desse resistor. Portanto, a alternativa correta é A. Tranquilão, né, pessoal? Uma questão muito fácil para quem estiver bem preparado. Próxima questão, questão número 11, a última dessa prova, da prova V. Em 2016, as lâmpadas incandescentes tiveram uma venda definitivamente proibida no país, por razões energéticas. Uma lâmpada fluorescente considerada energeticamente eficiente consome 28 watts de potência e pode produzir a mesma intensidade luminosa que uma lâmpada incandescente consumindo a potência de 100 watts. A vida útil média da lâmpada fluorescente é de 10.000 horas e seu preço médio é igual a R$20, enquanto a lâmpada incandescente tem vida útil igual a 1.000 horas e cada unidade custa R$4. O custo da energia é de 0,25 kWh. O valor total em reais que pode ser poupado usando uma lâmpada fluorescente
ao longo de sua vida útil, ao invés de usar lâmpadas incandescentes para obter a mesma intensidade luminosa durante o mesmo período Olha, pessoal, aqui ele deixou muito claro para a gente que a gente vai ter que calcular poupando tanto a energia elétrica quanto o valor investido nas lâmpadas. Então, a resolução é um pouco longa, mas muito tranquila. Olha só, dá uma olhadinha aqui, deixa eu pegar o meu destaque, marca texto. Então, olha só, essa formulinha aqui, ela vai ser utilizada para calcular o valor gasto com essas lâmpadas. Nesse valor está incluso o quê? Pessoal, está incluso o custo das lâmpadas e vai estar também o custo da energia gasta por elas. Bom, os dados são claros. São 10.000 horas para uma lâmpada fluorescente e 1.000 horas de uso para uma lâmpada incandescente. Portanto, ao mesmo tempo deve ser utilizados 10 lâmpadas incandescentes. Beleza, pessoal? Então, para uma lâmpada fluorescente, a gente usa 10 incandescentes. Então, o número de lâmpada fluorescente, a base vai ser 1, incandescente 10. A potência, 28 watts ou 28 watts para a lâmpada fluorescente e 100 watts para a lâmpada incandescente. Isso aqui eu já vou transformar em quilowatts, porque a gente vai querer a resposta em quilowatts-hora, né? Para a gente poder fazer o custo da energia, já que ele me passou que cada quilowatts-hora vale 25 centavos, 0,25 reais. Então, se eu pegar 28 watts, dividir por 1.000, vai ficar 0,028 kW. Se eu pegar 100 dividido por 1.000, vai ficar 0,1 kW. O custo vai ser, de cada lâmpada, 20 reais para essa, 4 para incandescente. Beleza, pessoal? Então, vamos substituir os valores aqui na formulinha. Ó, número de lâmpadas para fluorescente, custo dela, 20 reais. Custo da energia consumida, 0,25 reais, 0,28, 10.000 horas. Então vai ficar 20 mais 70, que é o famoso 90 reais. Então ele vai ter um custo de lâmpada de 20 reais e um custo de energia igual a 70 na vida útil dela. Para a lâmpada incandescente, vão ser 10 lâmpadas a 4 reais, portanto 40 reais, e um custo energético de 0,25 vezes a energia dela, 0,1 kW, a potência, desculpa, multiplicado pelo tempo de uso, que vai ser 10.000 horas. Essa é a minha base. Vai dar 250 reais. 250 mais 40 é 290 reais. Então, a lâmpada incandescente, ela vai gastar entre o custo e a energia gasta, 290 reais. E a fluorescente só 90. Portanto, dá uma diferença de quanto, pessoal? 290 menos 90 vai ter uma economia na vida útil de 10.000 horas da incandescente de 200 reais. Beleza? Então a alternativa C correta. Bom, então é isso aí. Essa foi a nossa última questão da prova da FUVEST. Espero que você tenha gostado das resoluções e dos comentários. Curta a gente aí nas redes sociais e prepare-se para o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!